A temporada europeia já chegou ao fim, sabemos aí quem foram os campeões nacionais, Bayern de Munique, Napoli, também teve City, Barcelona, Paris Saint-Germain, Benfica e por aí vai, tá? Só falta saber realmente quem serão os campeões da Conference League, Europa League e Liga dos Campeões. Só um adendo aqui, galera, é que esse vídeo aqui foi gravado antes da final da Europa League, só que ele tá saindo depois. Então já sabemos sim quem foi o campeão da Europa League. Sevilha, mais uma vez, 7º título, venceu a Roma nos pênaltis. Então, só pra acertar aqui, pra vocês não comentarem aí: ah, e o campeão da Europa League já saiu, Todd. Então, estou fazendo esse adendo. Sevilha é campeão. Mas o importante é que a temporada europeia chegou ao fim e já sabemos aqueles jogadores que foram muito mal, né? Chegaram no clube gerando muito hype, muita expectativa e tiveram desempenho nessa temporada abaixo do esperado. Nesse vídeo eu reuni 7 nomes, mas é claro que com certeza tem muito mais que 7 jogadores aí nas ligas europeias que decepcionaram bastante, né? Quem sabe eu faço uma segunda parte. Coloca nos comentários depois qual jogador faltou nessa lista. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E bora ver quem foram esses 7 jogadores que decepcionaram bastante. O primeiro da lista é o uruguaio Darwin Núñez. O Liverpool contratou ele por 80 milhões de euros e o atacante chegou com status de craque e futuro ídolo do clube inglês, principalmente porque na sua última temporada pelo Benfica ele tinha marcado 34 gols, estava deitando no campeonato português e inclusive eu tenho que te lembrar que ele e o Haaland chegaram praticamente juntos na Premier League, né? E muita gente falava: o Darwin Núñez vai deixar o Haaland no chinelo, joga muito mais que o Haaland, vai detonar, vai mostrar que o Liverpool contratou melhor que o City, e no final a gente já sabe, tá? Mas não tô falando que o Darwin Núñez é ruim, não estou falando isso. Eu estou só criticando quem no começo da temporada desmereceu o Haaland, é isso que eu tô falando. O Darwin Núñez é um ótimo atacante e eu ainda acho que ele vai brilhar muito com a camisa do Liverpool. Primeira temporada parece não ter se adaptado muito bem, pelo menos no começo, mas depois ele foi engatando. Aliás, não foi só o Núñez que não engrenou na temporada, né? Foi o Liverpool como um todo, ficando até fora agora da próxima edição da Liga dos Campeões. E junto com o time, Núñez também ficou bastante longe de brilhar. Na Premier League ele marcou apenas 9 gols e deu 3 assistências em 29 partidas. Fora o campeonato inglês, Núñez ainda marcou mais 6 gols nas outras competições, totalizando 15 gols na sua primeira temporada e um pouco longe de conquistar os corações dos torcedores do Liverpool. É claro que todo o Liverpool teve um desempenho abaixo da média e com certeza isso daí impactou bastante também no futebol do Darwin Núñez. Mas como eu falei pra vocês, foi a primeira temporada, tava se adaptando ao futebol inglês e eu espero que nessa segunda a gente volte a ver aquele Darwin Núñez que é matador, que marca gol pra caraca. Quem também decepcionou na temporada foi Sadio Mané, o jogador senegalês que deixou saudades nos corações dos torcedores do Liverpool. Chegou com bastante expectativa no Bayern de Munique, principalmente porque foi ele mesmo quem quis deixar o Liverpool, já que queria respirar novos ares, ter um novo desafio. Aí quando veio a proposta do Bayern de Munique, ele falou: agora já era, vou aceitar. A primeira temporada de Mané no Bayern foi um grande desastre e pode até falar que deve ser a última pelo time alemão. Num certo momento da temporada ele ficou fora de vários jogos por conta de uma lesão complicada no joelho. Depois acabou brigando com o companheiro de equipe Leroy Sané, que quase culminou na expulsão de Mané do clube. Foi realmente por pouco que a diretoria não o afastou por completo até o fim da temporada. Em campo os números dele também não foram bons. Ele marcou apenas 7 gols e deu 5 assistências. Por sorte, o Bayern de Munique contou com a pipocada do Borussia Dortmund na última rodada e pelo menos Mané conseguiu aí levantar o título de campeão da Bundesliga. E a questão que fica é: será que vale a pena para o Bayern de Munique manter Sadio Mané para mais uma temporada? Lá na Alemanha a imprensa fala que o time quer sim vendê-lo por conta das polêmicas extracampo que ele teve, né? A treta aí com o Leroy Sané e tudo mais. Inclusive se fala que ele é alvo de alguns times da Inglaterra e o Liverpool teria interesse em repatriá-lo. Vocês acham que seria bom para Mané voltar para a equipe dos Reds? Fala é. O companheiro de seleção de Mané, Kalidou Koulibaly, é mais um nome que aparece nessa lista. Considerado um dos melhores zagueiros do mundo, Koulibaly chegou com muita expectativa lá no Chelsea, que contratou geral gastando muita grana e prometeu formar um time muito forte na temporada. No entanto, a temporada foi horrível. O Chelsea terminou na 12ª colocação da Premier League, teve 3 técnicos ao longo do ano e o setor defensivo levou quase 50 gols somente na Premier
Premier League. Pra piorar, Koulibaly viu seu ex-time Napoli erguer a taça de campeão italiano depois do jejum de muitos anos. Será que Koulibaly era zica, meus amigos? É claro que não, né? É apenas uma brincadeira, é que é muita coincidência, né? Ele foi embora do Napoli e aí o Napoli foi campeão, chegou no Chelsea. O Chelsea tá uma draga horrível, 12º lugar, temporada pra se esquecer. Todd Boehly gastou muita grana, foram mais de 600 milhões de euros em reforços, vários técnicos ao longo da temporada, o que não ajudou também o Kalidou Koulibaly. E assim como o Darwin Núñez, eu acho que nessa próxima ele pode engrenar aí como titular na zaga lá do Chelsea. Vamos ver, né? Quem decepcionou demais nessa temporada foi o brasileiro Richarlison, contratado a peso de ouro pelo Tottenham, que pagou 58 milhões de euros ao Everton. O pombo chegou com muita expectativa por toda a mídia inglesa, em especial dos torcedores dos Spurs. Mas o que se viu em campo foi uma grande decepção. Apesar dele ter jogado bem a Copa do Mundo, Richarlison marcou apenas um gol em toda a Premier League, nas 27 partidas que ele jogou. Pela Liga dos Campeões ele marcou 2 vezes e totalizou 3 gols ao longo de toda a temporada em todas as competições. Richarlison também não conseguiu se firmar como titular em nenhum momento da temporada. O pombo inclusive foi considerado o maior flop da temporada pela imprensa inglesa. E aí, vocês concordam? Apesar de todo esse flop, de não estar marcando gol, ele continua sendo convocado para a seleção brasileira. Inclusive nessa última convocatória do Ramon Menezes, né? O Richarlison foi mais uma vez lembrado e o Arthur Cabral, que tá jogando muita bola na Fiorentina, foi esquecido. Pra mim, o pombo tinha que ter ficado fora dessa convocatória aí do Ramon Menezes e o Arthur Cabral era pra ter entrado, tá? Mas fazer o quê? O pombo foi lembrado e vamos ver como é que vai ser o desempenho dele nos amistosos. Mas lá no Tottenham, meu amigo, o negócio tá feio, hein? Vai chegar um novo técnico e a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir extrair o bom futebol de Richarlison? Ou na próxima temporada veremos mais uma vez Richarlison fraco na Premier League? O que vocês acham? E comenta também se você concorda que ele foi o flop do ano lá no futebol inglês. Fala aí. Quem também não conseguiu engrenar na temporada foi o francês Aurélien Tchouaméni. Adoro falar o nome dele, cara. Aurélien Tchouaméni. Olha que nome bonito. Aliás, os franceses gostam, né? Tem a pronúncia. O bagulho é da hora. Você pega uns nomes da França lá, é da hora, mano. Aurélien Tchouaméni. Olha que coisa linda você falar isso. Cara, divagou totalmente no vídeo, esquece. Deve estar bêbado. O Real Madrid pagou cerca de 80 milhões de euros ao Mônaco pelo passe do francês, que chegou com muita expectativa para substituir Casemiro, que foi vendido ao Manchester United. No entanto, Tchouaméni não conseguiu se firmar no meio-campo e perdeu a vaga de titular. Com a ascensão de Rodrigo lá no ataque, Ancelotti se viu obrigado a tirar o meio-campista e deixar o brasileiro entre os titulares. E o escolhido da vez foi Tchouaméni. Ancelotti ainda promete apostar bastante no francês na próxima temporada, já que Modric e Toni Kroos têm contrato apenas até junho de 2024. Não foi nessa temporada que Jadon Sancho conseguiu deslanchar lá no Manchester United. Contratado por 85 milhões de euros em 2021, após brilhar bastante no Borussia Dortmund, Sancho segue com dificuldades de justificar o investimento. Com a chegada do técnico Erik ten Hag, o inglês teve alguns lampejos e parecia que ia reencontrar o seu melhor futebol, mas novamente ele acabou decepcionando. Na temporada toda foram apenas 7 gols e 3 assistências, somando todas as competições, 2 gols a mais que na temporada anterior, quando ele estreou pelo Manchester. De acordo com alguns veículos da imprensa, o United considera negociá-lo nessa próxima janela. Inclusive, vale a pena lembrar que o Borussia Dortmund tem interesse em trazer o Sancho de volta, só que seria por empréstimo, tá? Os caras aí não pensam em gastar muita grana para repatriá-lo nesse momento, principalmente porque são 2 temporadas que ele não vem jogando muito bem, né? Na última marcou apenas 5 gols, nessa daqui marcou 7, por isso que o Borussia cogita trazê-lo por empréstimo. Vamos ver o que é que vai acabar acontecendo com o Sancho nessa próxima janela. Você acha que é bom o United continuar apostando nele, ou tá na hora, ó, de negociar o Sancho? Fala aí. Quem também aparece nessa lista é o companheiro do Sancho, o brasileiro Antony. O jogador foi comprado por muita grana, 95 milhões de euros. E o hype da transferência foi uma das maiores da janela europeia. O United não mediu esforços para comprar o brasileiro, que foi um pedido especial do técnico Erik ten Hag. Apesar de não ter sido uma temporada desastrosa, como por exemplo a do Richarlison, Antony ainda não justificou o investimento. O brasileiro marcou 10 gols e deu 5 assistências. No entanto, ele tem se mostrado mais um jogador para completar elenco do que um jogador decisivo, e pelo valor pago a expectativa é que ele se torne uma estrela de primeira prateleira, a ponto de resolver jogos para o United e ter sonhos maiores. Será que Antony ainda pode ser esse jogador?
lá no Manchester United? Eu mesmo vou responder e eu acho que sim, tá? O Erik ten Hag conseguiu extrair o melhor do Antony lá na equipe do Ajax e eu acho que vai conseguir também fazer isso lá no Manchester United. Era a primeira temporada do Antony, primeira temporada do Erik ten Hag, um campeonato bem diferente lá do que o campeonato holandês. Como eu falei pra vocês, a temporada dele não foi desastrosa como a do Richarlison, foi abaixo da expectativa. Mas quem sabe na próxima o Antony melhore, tenha sonhos maiores, alcance maiores voos, ganhe títulos e vire aquele baita jogador decisivo que era lá da época do Ajax. Eu confio nisso, hein? E você? Comenta aí qual outro jogador que foi muito mal na temporada, te decepcionou, se encaixaria aqui nesse tema, né, que a gente tá falando, e quem sabe eu faço uma parte 2, beleza? Tamo junto, galera, valeu, até o próximo vídeo e falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look.